e também é, as medidas de tendência central, que é a média, moda e mediana, e agora a gente vai ver as outras medidas de posição, que são as nossas medidas separatrizes, tá? Então, aqui, ó. Então, hoje nosso tema são as medidas separatrizes, tá? Então, o que que seriam essas medidas separatrizes? A gente vai trabalhar elas, né, como sendo medidas de posição que dividem o conjunto de dados em partes proporcionais, né? Então, se a gente entender que é uma medida de posição que divide meus dados em partes proporcionais, fica muito simples e muito fácil de entender, né? Então, o que que seriam esses pontos, né, de divisão, esses pontos de divisão? Eles seriam os quartis, os decis ou os percentis, né? Os três são separatrizes, né? Anteriormente, a gente viu a mediana, né? E a mediana, ela dividia a minha série em duas partes iguais, né? Então, o que que significava, né? A partir do momento que eu tinha lá a posição da minha mediana, o número que tivesse naquela posição era o número central, em que metade dos meus números seriam abaixo dele e metade seriam acima dele, né? Então, a mediana ela dividia, ela é uma medida separatriz também, só que de tendência central, né? E aí o que acontece? Eu dividia no meio. Agora, como o nome já diz, o quartis, ele vai dividir a minha série de dados em quatro partes. O DCIS vai dividir a minha série de dados em 10 partes. E o percentis vai dividir a minha série de dados em 100 partes, certo? E é daqui que surge o quê? O nosso conceito de porcentagem, tá? Então, aí agora hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são os quartis, né, para ficar bem claro o que são essas medidas separatrizes, né, nessa primeira parte, e depois na quinta-feira a gente replica o mesmo conceito para os decis e para os percentis, tá? Deixa eu ver que chegou gente aqui. Então, beleza. Continuando, então, olha lá, vamos para os nossos quartis, certo? Então, o que que seriam esses quartis? Então, aqui, ó, os quartis correspondem aos valores que dividem um conjunto em quatro partes iguais, tá? E aí, essas posições, elas podem ser obtidas de acordo com o quadro aqui. Então, ó, o meu primeiro quartil, que é o Q1, ele vai ser um número da minha amostra, né? Então, um n da minha amostra, ele vai ser calculado, a posição dele é calculada como 0,25 vezes n mais 1, em que o n é quem? O meu número de amostras, certo? Então, aí, ó, eu tenho que pegar o meu número de amostras, somar um e multiplicar por 0,25. Então, esse é a minha primeira posição do meu primeiro quartil. Depois, o segundo quartil é o Q2. É a mesma fórmula, mas ao invés de eu multiplicar por 0,25 como na primeira, agora eu vou multiplicar o n mais 1 por 0,5. Então, daí eu encontro a posição que está no meio ali do meu conjunto de amostras. O terceiro quartil é quem? Ao invés de multiplicar por 0,5, eu vou multiplicar por 0,75, certo? Então, aí consigo achar qual que é a posição do terceiro quartil. E aí é muito importante a gente diferenciar a posição que o quartil está do próprio quartil. Porque o quartil ele vai ser um número da minha amostra, né? Então ele vai ser um número que faça sentido ali para o meu conjunto de dados. Agora, a posição vai ser o posicionamento dele nesse conjunto de dados, né? Então imaginem lá que eu tenha um rol. Esse rol ele é composto por números que estão em determinada ordem, né? Seja ordem crescente ou decrescente. Então, o valor de P ele vai ser o número da posição dentro do rol. Então, vai ser o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número. Então, isso que é a minha posição. E aí, definida a posição, então vamos supor que a minha posição seja o quinto número. Qual é o valor desse quinto número? Então, esse vai ser o valor da separatriz, que é o valor Q. Tá? Então, eu calculo P para encontrar o Q.
Então, não é que eu calculei o P e o P já é o Q direto, não, né? Então, eu calculo a posição para ir até essa posição lá no meu hall de dados e encontrar o valor de Q. Aí vocês devem estar se perguntando, tá? É quartil, divide em quatro partes, mas só tem três números quartis. Justamente porque eu divido em quatro partes, eu só tenho três separatrizes que separam essas quatro partes. Né? Então imagine aqui, ó, que eu tenha quatro partes, né? Então cada dedo meu é uma parte. Deixa eu até aumentar a telinha aqui. Então aqui, ó. Imaginem aqui, ó, que cada dedo meu é uma parte da minha série de dados. Essa aqui seria a primeira parte, essa aqui seria a segunda parte, essa aqui é a terceira parte e essa aqui é a quarta parte. Então aqui eu tenho 25% dos meus valores, aqui eu tenho 25, aqui mais 25 e aqui mais 25. Somando os quatro, eu tenho 100% dos meus valores. Entre a minha primeira parte e a segunda parte, eu tenho um espaço entre dedos. Entre a segunda parte e a terceira parte, eu tenho outro espaço entre dedos. Entre a terceira e a quarta, eu tenho outro espaço entre dedos. Ou seja, para dividir em quatro partes, eu tive só três espaços entre dedos. Então, esses três espaços são exatamente as minhas separatrizes. Então, são esses valores que eu tenho que encontrar. Por isso que são só três e não quatro, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação, tá? Então, o importante é a gente saber isso aqui, ó. Para calcular o primeiro, o segundo e o terceiro, a única diferença entre eles é o coeficiente pelo qual eles estão sendo multiplicados, tá? Aí a gente tem, então, que no primeiro quartil, ó, no primeiro quartil, ele representa o valor que possui 25% dos dados à esquerda e 75% dos dados à direita. Então, no primeiro quartil, nessa primeira divisória aí que eu faço da minha série, 25% dos números são menores, por isso estão à esquerda, e 75% dos números são maiores, por isso que estão à direita. No segundo quartil, eu tenho 50% dos dados à esquerda, ou seja, menores, e 50% dos dados à direita, ou seja, maiores. No terceiro quartil, eu tenho 75% dos dados à esquerda e 25% dos dados à direita, tá? Então ele vai andando para frente, né? Para ilustrar como que é, ó. Aqui essa linha representa todo o meu conjunto de dados, né? Aí eu coloco aqui o meu primeiro quartil, então aqui, ó, 25% dos números são menores, 75% dos números são maiores. O segundo quartil ele vai se deslocar nessa linha. Então ele vai lá para o meio. Então, aqui, ó, essa medida vai separar os 50 números menores e os 50 números maiores, tá? E essa medida aqui do segundo quartil, ela é similar a quem? A minha mediana. Porque a mediana, ela não divide o meu número em 50% menores e 50% maiores. Então, é isso, né? Seria mais ou menos isso. Depois, por fim, eu tenho meu terceiro quartil, que vai separar os 75% menores dos 25% maiores, tá? Então aqui eu vou achar um número que está em determinada posição, tá bom? Com isso, pessoal, ficou fácil então de entender o que são quartis, né? Então, como definição, a gente tem, aliás, e aí a partir da definição dos quartis, a gente também consegue encontrar a amplitude interquartil, né? O que seria essa amplitude interquartil, que a gente chama de IQR? É justamente a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, né? Ou seja, o IQR é o número Q3, né? O quartil 3 menos o quartil 1, né? Então, o que significa isso? Que eu vou encontrar aqui, ó, entre o quartil 1 e o quartil 3, 50% dos números, né? Então aí ele serve para identificar quais são os números que estão, né? Qual é a quantidade de números que tem quais são os números que estão entre os 50% centrais da minha série de dados, certo? Então é para isso que serve. Só que aí ele tem uma outra serventia que também é encontrar quais são os números outliers, que são aqueles números que têm uma certa discrepância da maioria dos meus valores, né? E aí, para isso, ele serve também, certo? Então, aqui, ó, o IQR, que é a amplitude interquartil, ela é uma medida de variação
que nos dá uma ideia de quanto 50% dos dados varia, né? Então, ali, 50% dos meus dados estão variando entre esses dois intervalos. Caso os valores sejam inferiores ao Q1 menos 1,5 da amplitude, ou superiores a Q3 mais 1,5 dessa amplitude, esses valores são os outliers, né? Então, ou seja, eles estão fora do intervalo, né? Então, o que que significa aqui? Então, aqui, ó, aqui eu tenho minha amostra. Se a minha amostra for a minha amostra, para ela ser considerada verdadeira, ela tem que estar entre esse intervalo, né? Então, aqui, qual que é o intervalo mínimo? O intervalo mínimo é o valor do Q1 menos 1,5 o IQR. Então, se ele for menor do que isso, ele vai estar para fora desse intervalo, né? Então, ele é considerado um número outlier, fora do meu conjunto de amostras. Porém, se ele for maior que isso aqui, ó, maior do que Q3 mais 1,5 IQR, o que que vai acontecer? Ele também está fora do intervalo, tá bom? Então, isso serve para identificar os números que estão fora do intervalo, que são os números outliers, certo? Professor, Oi. essa parte da amostra eu tenho que colocar o número total da minha amostra? Não, por exemplo, não, é uma por uma, né? Então, eu quero avaliar se a minha amostra está no intervalo e se ela vai poder fazer parte dessa minha amostragem. Então, aí a minha amostra ela tem que estar entre esse intervalo definido por esses dois números. Então, Então, se ela, pode falar. teoricamente, eu não preciso colocar um número aqui na parte da amostra. Não, não, isso aqui é só para você mesmo analisar, entendeu? Vamos supor que o meu número seja 20, né? Eu quero analisar o número 20. Só que fazendo os cálculos, aqui, ó, o valor da separatriz 1, né, do quartil 1, menos 1,5 da amplitude entre interquartil, deu 40, né? E aqui, o meu Q3 mais 1,5 da minha amplitude interquartil deu 120. A amostra que eu quero analisar é o 20. O 20 está dentro desse intervalo entre 40 e 120? Não. Então, ele não vai ser mais uma amostra válida. Ele é considerado uma amostra outlier, muito discrepante. Entendeu? Tá, só mais uma pergunta. Essa parte do 1,5 IQR, você multiplica 1,5 pelo valor do IQR? Isso. O valor que eu encontrar aqui, ó, nessa fórmula, que eu vou fazer o Q3 menos o Q1, eu multiplico por 1,5. Aí, Beleza, no menor intervalo, eu vou tirar esse valor, 1,5 vezes IQR. No maior intervalo, que seria o limite superior, eu vou somar, porque daí ele amplifica o meu intervalo, né? Tanto para menos quanto para mais. E aí eu posso ter números entre esses intervalos, certo? certo, obrigada. Por nada. Então, ó, a gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais claro, tá? Então, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Determine a amplitude interquartil do conjunto de dados para o consumo de energia elétrica, que está em quilowatts-hora, por um grupo de usuários, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu quero calcular quem? A amplitude interquartil, então é o IQR. Então, é isso que a gente vai buscar. Então, quem que a gente vai ter que achar? O quartil 3 e o quartil 1. Por quê? Porque eu vou ter que fazer quartil 3 menos quartil 1. Então, vamos lá. Primeira coisa, meus dados aqui, ó, eles estão organizados em row, ou seja, em ordem crescente? Não. Porque eu começo pelo 25, eu vou para o 45, daí eu volto para o 5. Aí eu vou para o 30, volto para o 23. Então, está desorganizado. Primeira coisa, organizar os dados em row, né? Então, organizando os dados em row, a gente tem essa série de dados. Tá? É importante porque a gente vai trabalhar com posicionamento. Então, aí eu vou em busca do posicionamento e o número que tiver naquela posição é o meu número de separatriz. Então, é o meu quartil. Se ele estiver fora da posição correta, eu vou encontrar o número errado, né? Então, aí quando eu tenho meus dados organizados em row, eu posso começar o meu exercício, né? Então, primeiro, para calcular o primeiro quartil, que é o Q1, eu vou ter que pegar essa fórmula aqui, né? Que é o do 0,25. Aí eu tenho que contar quantas amostras eu tenho. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 amostras. Então, lá na minha fórmula vai ficar 0,25 para o quartil 1, vezes 15 mais 1. 15 é o número de amostras, né? Então, 15 mais 1 é 16. Então, a minha posição do quartil 1 vai ser a posição número 4, tá? Quem que está na minha posição número 4? É o 30, né? Então, se a gente voltar lá, ó, quem que está na minha posição 4? Vamos apagar aqui, ó. Posição 4, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? Então, como o meu P deu 4, então eu vou na posição 4 para achar o meu Q1. Então, o meu Q1 é 30. Tá? Aí eu faço a mesma coisa para achar o quartil 3, que eu preciso dele também para calcular a amplitude interquartil. Então, ó, o terceiro quartil, que é o Q3, ele está na posição 12. Por quê? Porque se eu pegar e fizer 0,75 vezes 15 mais 1, por que 0,75? Porque eu estou aqui, ó, no quartil 3. Então, eu tenho que pegar lá a terceira equaçãozinha da minha tabelinha. Então, vai ficar 0,75 vezes 16, que dá 12, certo? Então, ele está na posição 12. Então, meu terceiro quartil está na posição 12. Então, eu venho aqui, ó, no meu rol e continuo. Então, se o 30 é a 4, 42 é a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, é o 72. Tá? Então, na posição 12, o meu número é o 72. Então, o meu Q3 é o 72. Então, dessa forma, eu calculei os dois quartis, certo? Agora, vamos calcular. Então, se eu tenho os meus dois quartis, que é o Q1, que é 30, e o Q3, que é 72, eu consigo calcular a minha amplitude interquartil. Quem que é a amplitude interquartil? Ó, então, o meu 30 está na posição 4. Meu 72 está na posição 12. Esse, então, é o Q1. Esse é o Q2, tá? Então, aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui 72 menos 30. Então, quem que é a minha amplitude interquartil? 42, certo? Aí agora a gente vai verificar se existe algum número outlier, né? Então, para isso a gente precisa criar os limites de intervalo para a minha amostra. Como que eu vou criar esse limite? Eu vou pegar o meu Q1 e multiplicar por 1,5 vezes o IQR. Então, quem que era o Q1? Q1 é o 30. Quem que é o IQR? É o 42, que é a amplitude interquartil. Daí vou chegar num valor aqui. Aí depois vou pegar meu Q3, que é o 72, e vou somar com 1,5 vezes o 42. E aí eu vou chegar a um número aqui. E aí eu vou saber, a amostra que estiver fora desse intervalo, ela está fora da minha, ela é um número outlier, então ela é considerada como um erro, né? Isso se eu levar esse método em consideração, né? Então, olha lá, para verificar isso, a gente faz um intervalo. Então, quem que é meu quartil 1? 30. Quem que é o meu IQR? 42. Quem que é o meu quartil 3? 72. Quem que é o meu IQR? 42. Então, aí é só eu fazer 30 menos 1,5 vezes 42 e 72 mais 1,5 vezes 42. Então, vai ficar 30 menos 63, 72 mais 63. Então, se a minha amostra, as minhas amostras aceitáveis, elas vão de menos 33 até 135. E aí eu avalio. Eu tenho alguma amostra que está fora desse intervalo? Então, olha lá, ó. Tem alguma amostra que é menor que menos 33? Ou alguma amostra que é maior que 135? Não. Então, portanto, eu não tenho números outliers para essa série de dados, levando em consideração esse método, né, que são os métodos dos quartis, né? Então, eu não tenho nenhum número variando 1,5 do tamanho da metade dos meus números dessa amostra, certo? Então, se eu tivesse aqui um 136, aí eu já teria um número outlier. Esse já seria um número discrepante. Ele tem muita diferença da maioria dos meus valores, tá bom? Então é isso que é a amplitude interquartil e o intervalo amostral é, verdadeiro, certo? Aí existe mais um conceito importante, que é o seguinte.
nem sempre a minha posição, né, que é o meu valor de P, nem sempre ela vai sair bonitinha, como saiu no exemplo anterior. Então, nem sempre ela vai ser o 4, por exemplo. Então, ela pode ser um número não inteiro, tá? Então, ela pode ser um 4,2, por exemplo, tá? Aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar essa fórmula para calcular o meu valor naquela posição. Então, aqui eu tenho a posição 4,2. Qual que vai ser o valor desse quartil, né? Então, daí a gente vai ter que calcular usando essa fórmula. E agora vamos entender essa fórmula. Então, aqui nessa fórmula, deixa eu até pegar uma canetinha. Quem que é o meu QN? QN é o valor do quartil. Pode ser o quartil 1, 2 ou 3. Quem que é o IP? É a parte inteira da posição calculada, né? Então, aqui, ó, vamos supor que a minha posição calculada seja a P. Quem que é a parte inteira? É a parte que está antes da vírgula. Então, a parte inteira é o 4, né? Isso é a parte inteira. Tem 4 inteiros mais 0,2. Quem que é o FP? É a parte fracionária. Então, é o decimal. Então, a parte fracionária é o 0,2. Tá? Então, que fique claro isso. O 4 é a parte inteira e o 2 é a parte fracionária. O x é o valor da amostra na posição, tá? Então, agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Para eu calcular o meu quartil, eu vou pegar o x na posição inteira, que então eu vou pegar quem que é a minha posição 4. Eu vou lá na minha amostra e vou pegar esse valor e coloco ele aqui, porque aqui eu quero o x, que é o valor da amostra. Daí eu vou pegar e vou somar a minha parte fracionada, então nesse caso seria aqui o 0,2, porque é 0,2 a minha parte fracionada, multiplicando a minha amostra na posição mais um, ou seja, se eu peguei a posição 4, quem que é a posição mais um? É a posição 5. Então daí eu vou pegar o número que tiver lá na posição 5 e vou subtrair o número da posição 4, que é o número que eu já coloquei aqui nessa primeira parte da fórmula, tá? Por quê? Porque eu quero a diferença entre a próxima posição e a posição que eu estou, e essa diferença vai ser multiplicada pela parte fracionada para ser proporcional. E aí eu somo com a minha amostra na posição da parte inteira. E aí, com isso, eu tenho o meu valor de Q, que provavelmente vai dar um número quebrado também, mas eu tenho esse valor bem exato, né? Porque se a minha posição é a 4,2, eu tenho que ver qual seria o número que eu teria na posição 4,2. Como não é possível identificar de uma vez, porque eu só tenho posição 4 ou posição 5, então aí proporcional, qual seria a minha posição 4,2? Então essa fórmula ela serve para isso, para calcular essa proporção para o meu quartil, tá? Professor, só Oi. uma dúvida. Então, para eu chegar nessa fórmula, eu teria que ter feito P, por exemplo, P igual a 0,25 vezes N mais um. Isso, Aí, isso, se caso eu cheguei num número quebrado, aí eu vou para essa fórmula, senão eu uso a isso. fórmula anterior. Isso, não é só ir lá e pegar na posição que deu. Ir lá no RO e pegar, normal, tá? Então, beleza. Agora a gente vai fazer um exemplo para entender melhor como calcular essa posição quebrada, né? Quando eu tenho um número não inteiro. Então, aqui, ó, ele pede para calcular o terceiro quartil, ó, o terceiro quartil para os dados dessa idade, dados da idade desse grupo de pessoas, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dados, né? Então, o meu N é igual a 13. E eu já percebo que eles estão organizados aqui em ordem crescente. Então, já é o rol. Então, é só eu calcular quem? O meu P3, porque eu quero o terceiro quartil. Então, eu vou pegar o 0,75 e multiplicar por quem? Por N mais um, né? Então, vamos lá.
Então, aqui, ó, para o terceiro quartil, a gente tem que o P é 0,75 vezes N mais 1, que é a fórmula lá do quadro, para o terceiro quartil. Tá, quem que é o N? N é igual a 13. 13 mais 1, 14. 14 vezes 0,75, 10,5. Então, a minha posição ela já não deu um número inteiro, ela não deu 10, ela deu 10,5. Então, aí eu vou ter que trabalhar com com esses valores aqui, tá? Então, como que vai ficar? Então, olha lá, ó. Como a posição do Q3 é um decimal, a gente precisa calcular o valor correspondente à posição da parte inteira e aquela imediatamente posterior a ela, né? Então, para eu preencher aquela fórmula, eu vou precisar pegar a da parte 10, porque deu 10,5, e a posição 11, porque eu vou precisar dessa posição para inserir esse número lá na minha fórmula. Então, na posição 10 eu tenho 27, na posição 11 eu tenho o número 30, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10 e a posição 11. Então, é o 27 e o 30, né? Aí, o que que eu vou fazer com essas duas posições? Eu vou calcular a diferença entre elas, que é o 30 menos 27. Então, é 3. Por que que eu calculo essa diferença? Para jogar na fórmula aqui, ó, depois de forma mais fácil. Então, aqui, ó, nessa fórmula, o que que eu tenho? Eu tenho a diferença aqui entre o x na posição mais 1 e o x na posição, que é justamente isso que a gente fez, ó. A gente pegou o x na posição que eu calculei e o x na próxima posição. Eu vou fazer o maior menos o menor. Então, eu tenho uma diferença entre eles que é de 3, certo? Então, o valor do parênteses eu já calculei. Aí, é só eu jogar naquela fórmula, né? Então, quem que vai ser meu quartil? 3. Vai ser o 27, que é o x na posição 10, né? Já que deu 10,5. Então, o x na posição 10 é o 27, mais aqui o 0,5 é justamente quem? A minha parte fracionada, então eu chamo de FP, e que é o 0,5, e o 3, que é quem? É a diferença lá entre os dois números, o número que está na posição 10 e o número da próxima posição, que seria a posição 11, tá? Aí, fazendo esses cálculos, eu tenho aqui, ó, 27 mais 1,5, então dá 28,5. Então, o meu Q3 é 28,5, que é o meu quartil 3. Ou seja, a partir disso, eu sei que, eu concluo que 75% dos indivíduos têm uma idade inferior a 28,5 anos, tá? Nesse caso, ele pegou só uma amostra, né, de idades, mas daí, da população de onde ele tirou essas amostras, eu sei que 75% dos indivíduos possuem idade menor que 28,5 anos, certo? Então, isso já faz com que eu tenha essa conclusão, só de calcular um quartil, tá bom? E é isso. Vocês conseguiram entender, pegar o raciocínio? O que eu tinha para hoje é isso. Oi? Sim, consegui. Sim. É só aplicação de fórmula, basicamente, né? Então, não é nada muito complicado. Mas, para que vocês possam fixar esse conteúdo, eu coloquei uma atividade para vocês resolverem lá no fórum, certo? E aí, como que a gente vai fazer nas nossas aulas? Vamos até já conversar sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Lá naquele 30 menos 27 que deu 3, Uhum. se o resultado também fosse quebrado, o processo é o mesmo? O mesmo, você leva o número quebrado, porque daí a minha amostra é de números que são quebrados, né? Então, daí é aceitável. Tá, Você leva para frente, tranquilo. beleza? Então, daí como que vai funcionar? Eu vou parar de gravar aqui agora para aí eu já, na hora que terminar o vídeo, eu já lançar ele no YouTube.